Fala pessoal, sejam bem-vindos por aqui. Estamos de volta com o nosso trabalho do UniCeub. É uma rodada de apresentações relacionadas à matéria Fórum de Debates. Eu sou Tatiana Abreu, sou estudante do mestrado e, junto com os meus colegas da graduação, estamos fazendo várias rodadas de análise de artigo. Essas análises de artigos estão relacionadas à matéria do nosso professor doutor Márcio Borges Moreira. Fiquem agora com a apresentação do nosso colega Matheus. Olá, gente, tudo bem? Irei apresentar sobre o artigo Prevendo a Preparação para a Pós-Doutoria por meio de Design de Nova Medida, de Alexa e Joane, 2010. Bom, eu sou o Matheus Machado Brandão, sou estudante de Psicologia pela UniCeub e estou fazendo atualmente a matéria com o Márcio, né? O professor Márcio. E vocês podem ver minhas informações aí na tela. Bom, inicialmente é interessante poder pensar sobre a aposentadoria, né? Os autores eles começam a trazer a aposentadoria como uma questão que grande parte das pessoas que contribuem irão ter de passar em algum momento da vida. E ele traz um trecho de Bé, que é um processo que começa com o planejamento e a tomada de decisões antes do final da vida profissional, né? A aposentadoria é todo esse processo de escolha antes mesmo de se aposentar. E eles começam introduzindo que a percepção da aposentadoria é como um processo. Assim como havia comentado, a aposentadoria ela parte desde as suas primeiras escolhas profissionais até o último segundo das suas contribuições. E também eles reforçam também a importância do início antecipado, como eu havia mensurado. E também, outra questão que eles trazem ao fim, né, será que essas pessoas estão preparadas para poder se aposentar? Será que elas estão em condições psíquicas ou até mesmo financeiras para poder se aposentar? Bom, e aí entrando na atualidade, eles ressaltam também a ausência das medidas claras para identificar e quantificar esses comportamentos das pessoas que estão se aposentando, e eles também trazem alguns estudos que focam em finanças, o que é uma coisa boa, por um lado, né, porque é interessante estar pensando em outras formas de mensurar essas questões relacionadas à aposentadoria, mas não necessariamente é o que a gente gostaria aqui, por exemplo, para a psicologia, né, para poder entender também o processo de escolhas e decisões. E eles trazem como temáticas essa questão do esforço para a preparação da aposentadoria, como predistor do comportamento de se aposentar, né? Que eles falam um pouco mais, que eles ali falam um pouco sobre o TPB, que é uma teoria do comportamento planejado, que trata de normas subjetivas, atitudes em relação ao comportamento, crenças de controle, e que tudo isso, de certa forma, influencia as intenções de realizar um certo comportamento, né? De acordo com esse autor aí que eu estou apresentando para vocês. Depois, uma segunda temática, né? A necessidade de uma nova medida sobre o comportamento de planejamento da aposentadoria, né, que é uma literatura nova, né, que trazem algumas questões, como, por exemplo, o questionário sobre planejamento da aposentadoria, que é o RPQ, né, eles começam a avaliar como é que funciona esse RPQ e começam a questionar também a possibilidade de utilizar um RPQ-2, que seria uma versão mais atualizada e mais dinâmica para o contexto australiano. Bom, e por fim, né, como terceira temática, a identificação de variáveis que influenciam o comportamento do planejamento para a aposentadoria. E aí eles trazem como questões demográficas, questões relacionadas à idade, gênero e renda per capita. E como fatores psicológicos, eles pensam como é que a gente poderia avaliar isso, né? E eles chegaram à conclusão de que o CSE seria uma das formas eficazes de medir, por exemplo, os níveis de avaliação individual, ou seja, uma forma de poder mensurar empiricamente as avaliações que cada um tem de si mesmo ali no processo de coleta de dados. Bom, e esses aí são as três temáticas principais que envolvem o trabalho deles, que envolveram o trabalho deles, né? E como objetivo do estudo, né, eles dividiram em 3 pontos específicos, um deles que era contribuir com a nova medida para a aposentadoria, né, visto o déficit. Em segundo, né, investigar a contribuição do CSE, verificar se o CSE ele tem uma contribuição favorável ali para todo esse contexto do trabalho, né? E por último, né, testar a medida e explorar o valor de sua estrutura de domínio, né? Identificar certa validação do produto final encontrado nesse estudo. Bom, e como é que eles fizeram isso, né? Bom, eles inicialmente entraram em contato com o Comitê de Ética, logo após isso eles entraram em contato com 2 organizações, pedindo os e-mails de funcionários de mais de 45 anos, explicando como é que iria funcionar a pesquisa, e também, dentro desses contatos, eles deixaram claro que
como uma espécie de motivação, né? Que eles possivelmente ganhariam 150 dólares australianos. Na coleta de informação demográfica, eles iam coletar dados referentes ao gênero, como eu havia mencionado anteriormente, né? Referente ao homem, eles iriam denominar o número 1, e para a mulher, o número 2, ali, para cada um desses gêneros. E para as autoavaliações principais, como havia mencionado, a utilização do CSE. Né? O CSE queria variar entre algumas questões referentes a quando eu tento, geralmente consigo, ou às vezes me sinto deprimido. Assim como havia comentado, essa questão de poder mensurar a avaliação própria que o indivíduo ele vai fazer quando estiver respondendo o questionário. Bom, e sobre a preparação para a aposentadoria? Essa temática é tão importante aqui para eles, né, para a gente. Eles realmente utilizaram o da RPQ2, foi uma reformulação, né, agora com 28 itens, e que trata de 3 fatores específicos, que é o self-protection, que é, né, estilos de vida e manutenção, self-insurance, que são os seguros e investimentos, e, por último, public protection, que são os benefícios do governo. E esses daí são os 3 fatores que englobam os 28 itens do RPQ2. Bom, e vamos ali para o procedimento, né, a aplicação real de como foi feito o estudo. Inicialmente, né, como eu havia mencionado, os indivíduos receberam um e-mail com um teste ali para que eles pudessem responder em 10 minutos cronometrados, né, uma vez só que desse início a esse teste, deveria se fazer até o final, e em seguida receberiam um link para participar do sorteio dos 150 dólares australianos. Bom, e o que eles coletaram com isso tudo, né? Bom, inicialmente aqui essa tabela aqui interessante para a gente são as questões demográficas, como eu havia mencionado anteriormente. Né? Eles conseguiram coletar dados de 174 pessoas, onde que 55% dessas pessoas eram mulheres e 45% dessas pessoas eram homens. Ali, né, na hora que eles foram disponibilizar os dados, houve uma pequena troca, mas o resultado é esse. Bom, referente à idade, eles encontraram 55% dessas pessoas entre 45 e 54 anos, 44% dessas pessoas entre 55 e 64, e apenas uma pessoa, né, com idade acima de 65%. E essa pessoa foi desconsiderada para aumentar o nível de confiabilidade do teste e também evitar que essas pessoas sejam expostas, já visto que ela foi a única pessoa acima da idade proposta. Bom, e a média de idade foi 53,28 anos. Bom, também é interessante reparar a renda per capita dessas pessoas que participaram, né? Que variou com a média entre 88.400 dólares australianos e 103 mil dólares australianos. Bom, informações adicionais que foram coletadas através desses dados, né? Inicialmente. Bom, a média da pesquisa mostrou que 8% das pessoas estão vivendo em relacionamento aberto, 18% das pessoas estão separadas ou divorciadas, 71% das pessoas estão casadas ou vivendo com alguém, né? Em comparação com a média da Austrália, você pode verificar que ali está dentro da média, sem destoar muito do que foi encontrado na pesquisa. Bom, e sobre planos para a aposentadoria? A média da pesquisa mostrou que 23% dessas pessoas planejam se aposentar completamente, 42% parcialmente, né, que seriam aquelas pessoas que se aposentam de certa forma, mas continuam mantendo outras atividades. 7% dessas pessoas trocarão de trabalho ou jamais entrarão no processo de se aposentar. E 26% dessas pessoas não fazem ideia do que vão fazer referente à aposentadoria. Bom, e sobre a RPQ2, né? Vamos ali naqueles dados obtidos. A gente tem essa tabela aqui maravilhosa, né? Mas interessante a gente observar que nesses 28 itens, né, que eu apresentei aqui para vocês, é aquela divisão que eu havia mensurado. São 3 fatores de self-protection, estilo de vida, né? Self-insurance, seguros e public protection, que são referentes aos benefícios do governo. Bom, referente aos itens e fatores, para a gente poder identificar melhor. Ele colocou em negrito, por exemplo, os itens referentes ao self-insurance, né, que varia do 8 ao 19, e em adição 24, né? E referente a public protection, ali a gente pode observar que o fator está relacionado ao número 1 ao 5, né? E referente ao self-protection, os itens referentes do 20 até o 28, né? Alguns níveis de relação entre eles, né? Bom, e a avaliação média de esforço, né? Aqui é interessante observar que essa tabela aqui esse gráfico pode não ser tão familiar para algumas pessoas.
Então, eu optei por fazer uma divisão aqui para vocês entenderem um pouco melhor sobre como funciona essa divisão. Como, por exemplo, os eixos, né, que o eixo X ali vocês podem observar que são referentes às atividades, e o eixo Y, né, referente ao nível de esforço para cada atividade, onde que 5 seria uma grande quantidade de esforço, e 1, né, 1 a 0 ali, baixa quantidade de esforço. Bom, e esse quadrado, tanto triângulos, estão referentes a os grupos de idade, onde que triângulo estaria voltado para 45, 54, e quadrado, onde triângulo estaria voltado para 45, 54, e quadrado para 55, 64 anos, entre essas idades, né? Bom, e aqui são os dados obtidos referentes a todas as questões do RPQ e seus níveis de esforços, né? Bom, a gente pode observar aqui que no gráfico A há uma certa média, né, variando entre 1 e 2, e as respostas variam de forma semelhante entre ambos os grupos. Aqui também no gráfico B, a gente pode observar um certo aumento de nível de dificuldade, né, para eles, em 3, referentes aos seguros, né, e uma baixa de dificuldade referente ao pós-retirement, né, que seria os trabalhos após o processo de aposentadoria. Por fim, aqui nessa questão desse gráfico B, né, a gente também pode observar que para o triângulo, né, para as pessoas entre 45 e 54 anos, há uma certa facilidade a mais, né, referente a ir em seminários que estejam envolvendo questões para se aposentar, né, começando a planejar a aposentadoria. Bom, e no último gráfico, né, no gráfico C, a gente pode observar também uma semelhança entre ambas as idades, entre ambos os grupos, uma certa dificuldade de visitar ou de ligar para amigos ou famílias. E o mesmo resultado tende a diminuir de forma semelhante referente a esses trabalhos não financiados após a fase de apostadoria. Bom, e tanto o grupo definido como triângulo quanto quadrado, eles tiveram uma certa resposta semelhante no nível de dificuldade nas últimas 3 questões, né? Cuidar da saúde mental, cuidar de criar novas habilidades ou de gerar novos interesses, e também de lecionar palestras ou seminários. A gente pode observar que de todos os resultados, a média ali variou entre 3 e 1, né? Podendo observar que, né, há uma certa facilidade dessas pessoas de praticar qualquer uma dessas atividades. Bom, e a correlação bivariada entre variáveis dependentes e independentes, né? É interessante observar aqui que é uma tabela que vai fazer a correlação entre as variáveis que não necessariamente são dependentes uma das outras, né? E é interessante também a gente fazer fracionar isso para poder entender como é que funciona essa tabela. Bom, e eu fiz um corte aqui para a gente poder entender melhor, usando um exemplo, a própria tabela, uma vez que a gente compara, por exemplo, o gênero, né, com ele mesmo. E a gente pode observar né, o resultado seria neutro, uma vez que não dá necessariamente para comparar uma coisa com ela mesma. E aí, quando a gente começa a comparar, por exemplo, uma coisa interessante também é referente a esses asteriscos aí, que significam correlação significativa de 0,01. Bom, e aí quando a gente começa a comparar, por exemplo, o gênero com o self-protection, o esforço de self-protection, né, que faz parte dos eixos de self-insurance, a gente pode observar que há uma correlação inversamente proporcional de menos 0,30, né? E aí quando a gente vai para a tabela geral, quando a gente vai fazer aquelas comparações entre os itens, né, a gente pode observar que quando a gente faz novamente essa comparação entre gênero e self-protection, o esforço de self-protection, há uma correlação inversamente proporcional de menos 0,30 e com nível de significância de 0,01. Quando a gente faz uma comparação entre idade e renda, né, per capita, a gente pode observar também uma relação inversamente proporcional de 0,24, novamente com nível de significância de 0,01. Assim como, né, quando fazemos a comparação entre idade e public protection, que dá a correlação de 0,31 também, novamente, com nível de significância de 0,01.
Bom, e por fim, aqui nessa tabela, os últimos dados importantes referentes às avaliações do CSE, né? Quando fazemos comparação entre o CSE, que seria o número 4, com o Self-Protection, a gente também pode observar uma correlação significativa de 0,24. Bom, qual a conclusão que eles tiveram, a discussão que eles tiveram com todos esses dados obtidos, né? Bom, voltando às principais descobertas, né, sobre os principais pontos que eles queriam trazer, referente a um, por exemplo, que é a contribuição com uma nova medida sobre a aposentadoria, eles observaram que a medida dela é compreensiva, que o RPQ é uma estrutura confiável de 3 fatores e que ela foi eficaz, né, ela foi obtida no decorrer do processo desse trabalho. Referente à contribuição do CSE, né, eles observaram que os dados são satisfatórios quanto ao esforço de planejamento do fator de estilo de vida, o self-protection, né, em específico, mas que o CSE não necessariamente influenciou o esforço sobre o seguro, self-insurance, e nem sobre os benefícios do governo. Então, é interessante que nas próximas replicações ficarem atentos a essa questão. Bom, e por fim, né, testar a medida e explorar o valor de sua estrutura de domínio. Bom, o RPQ ele mediu adequadamente o construto, né, objetivado, né, para a apostadoria, mas os resultados podem representar uma visão muito otimista dos indivíduos. E outra coisa também que eles ressaltaram bastante é que todo esse trabalho foi feito específico para o contexto australiano. Então, caso né, alguém tenha interesse em replicar, ficar atento para o contexto, né, que a pessoa está inserida e que das pessoas que irão participar. Então, aí é um ponto a ser levado em consideração. Bom, gente, é isso. O trabalho deles foi basicamente esse. E é isso. Muito obrigada, Matheus, pela sua apresentação, parabéns. E agora a gente vai para a rodada de perguntas. Tudo bom, Matheus? Lógico. Desculpa, você poderia me explicar um pouquinho melhor o que é esse CSE e o que ele mede? Porque eu fiquei um pouco confuso. Bom, como eu havia falado durante a apresentação, o CSE é basicamente uma espécie de mensuração empírica das autoavaliações de cada indivíduo. Ou seja, uma forma de mensurar através das respostas de um questionário sobre como as pessoas estão situadas ou de como elas estão, o estado do que elas se encontram, né, naquele processo de se aposentar. Então, o CSE é basicamente uma escala de mensuração do estado atual, né, das pessoas que estão respondendo. Ok, obrigado. Matheus, eu também estou com uma dúvida aqui. Eu queria saber o que eles pretendem avaliar em cada um dos 3 fatores propostos, que seria a proteção pública, a autossegurança e a autoproteção. Uhum. Os fatores da RPQ2, né? Isso. Bom, são 3, né? Primeiro relacionado aos estilos de vida e manutenção desses estilos, né? Que seriam as formas de manter, por exemplo, um estilo de vida saudável, que é uma pessoa que pratica esporte, foi definido como self-protection, né? É basicamente uma tradução direta para essa questão. Depois entraria o self-insurance, que seriam os seguros e investimentos relacionados a essa aposentadoria, né? Que seriam pessoas que praticam, por exemplo, que pagam a aposentadoria, né, o processo de se aposentar, ou não necessariamente isso, mas também que investem em questões por fora da aposentadoria. E isso foi definido como self-insurance. E por fim, foi avaliado também um fator de benefício do governo, que seria a proteção pública, aquilo que não necessariamente está nas mãos do indivíduo, mas que envolvem as leis gerais que servem como amparo para aquele indivíduo que está no processo de se aposentar. Ah, entendi. Obrigada, Matheus. Nada. Bom, chegamos ao final, né, da nossa rodada de artigos e quero agradecer a participação de todos vocês, Pedro, Matheus, Juliana, Daniela, que não está aqui, mas que participou de algumas rodadas. Para você que está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Todos os nossos alunos têm os e-mails, né, e os contatos para que vocês também possam entrar em contato, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, um abraço e espero que a gente possa se encontrar novamente. Tchau, tchau.